Olá, meus amigos. Nessa sexta-feira nós temos a terceira rodada do Campeonato Italiano. Novamente a Inter dentro de casa enfrenta a Atalanta, acabou de vencer o Lecce em casa, e a Atalanta acabou de perder fora de casa para a equipe do Torino. Atalanta que já tinha conquistado uma vitória na competição e agora conhece a sua primeira derrota. Também temos a quarta rodada do Campeonato Português, jogo do Benfica com o Moreirense. O Benfica já viu o Sporting Porto abrir aqui 9 pontos. O Benfica precisa correr atrás do prejuízo. Temos a segunda rodada do Campeonato Alemão, mais um jogo do São Paulo, e dessa vez novamente enfrentando uma equipe já conhecida, né? A União Berlim, apesar de estar na primeira divisão há poucos anos, né? Recentemente esteve na segunda divisão e enfrentou várias vezes a equipe do São Paulo. E temos, claro, Campeonato Brasileiro, né? A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Santos enfrentando a Ponte Preta. O Santos que acabou de se complicar praticamente no mesmo cenário, enfrentando o Amazonas, que dentro de casa é muito forte, fora de casa é frágil, e o Santos não venceu. Enfrenta a Ponte Preta, que dentro de casa é muito forte, fora de casa é frágil, e de novo o Santos com uma cotação baixa. Será que o Santos vai conseguir dessa vez não se complicar? O Santos que nesse momento é o segundo colocado, e aproveitando também a derrota do Novo Horizontino, né, pode aproveitar pelo menos para assumir a liderança momentânea da competição. Além disso, tem outros jogos complementares que a gente vai falar no planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 30 de agosto. Começar o nosso planejamento nessa sexta-feira com União Berlim e São Paulo. Tem uma cara de segunda divisão esse jogo. Com todo respeito, tem cara e cheiro, né? Tem cara e cheiro. E jeito também de segunda divisão. União Berlim que esteve na segunda divisão recentemente, durante, sei lá, quantos anos o União Berlim esteve por lá. Enfrenta o São Paulo, o estreante, né? Na primeira divisão. Acabou de subir, campeão do ano passado, e já conheceu a sua primeira derrota. Já perdeu para a equipe do Heidenheim dentro de casa. Eu ainda estou receoso e bem curioso com o São Paulo, porque eu quero entender qual vai ser o estilo de trabalho do São Paulo nessa primeira divisão, né? Eu acho que a melhor forma de você jogar a primeira divisão é vir no sapatinho, sem querer chamar tanta atenção, sem querer gastar demais em grandes contratações, como algumas equipes fazem, e tentar, no máximo possível, não sofrer tantos gols, né? Os rebaixados na Alemanha, na maioria das vezes, têm um saldo péssimo. Então, tentar segurar um pouquinho. Já começou perdendo por 2-0 a equipe do São Paulo. Então, eu quero entender como que vai se comportar fora de casa contra o União, que é uma equipe forte de marcação, é uma equipe que joga muito bem na bola aérea, e é uma equipe também com uma agilidade muito grande de contra-ataque. E dentro de casa é uma equipe forte. Não foi a melhor temporada do União Berlim na temporada passada. Não foi mesmo, né? Já estreou com um empate, mas tem capacidade sim de fazer uma temporada melhor, né? Para quem não se lembra, o União Berlim se complicou bastante por conta da participação na Champions, né? Aí você faz uma super temporada, aí você vai para Champions, aí você acaba se embolando um bocado e quase que o União Berlim é rebaixado. Então, tô bem curioso. Eu acredito que essa cotação de 2 do União Berlim ela é justa porque ela envolve uma equipe que já está acostumada com a pressão da primeira divisão há algum tempo, contra um São Paulo que acabou de chegar, né? Se o São Paulo manter o que desenvolveu na segunda divisão, de ser um visitante chato e forte, jogar bem de forma reativa, o São Paulo pode complicar a vida do União, mas eu não vou marcar aqui como um favorito que pode se complicar, porque eu ainda estou curioso para saber se é essa mesma a intenção do São Paulo. Então eu vou marcar como correção de preço. Se o São Paulo ficar muito recuado, deixando o União Berlim jogar pelas beiradas, deixando o União Berlim cruzar a bola na área, deixando o União Berlim finalizar de fora, que também é uma equipe forte nisso, o São Paulo pode se complicar. Então ele tem que dosar muito nesse recuo, nessa compactação, se essa for a escolha, e tem que tentar explorar também os contra-ataques para não deixar o União Berlim tão confortável na recuperação de segunda bola e nessa progressão de ataque contínuo que pode acabar favorecendo a equipe do União, tá? Então eu não discordo dessa cotação, eu acho que de fato o União Berlim é favorito, tá bom? Mas o União Berlim não fez uma temporada tão boa na temporada passada. Não vou nem indicar para vocês mercado de gols. Acho que é um jogo de fato para trabalhar ao vivo, tá? Depois, Inter de Milão e Atalanta. Se não me falha a memória, a última vitória da Atalanta contra a Inter na casa da Inter, acho que eu li isso em alguma
em alguma página, foi em 2013. Então, são 12 confrontos de invencibilidade da Inter em jogos contra a Atalanta, no geral, tá? Nos últimos 3 jogos que eles fizeram pelo campeonato italiano, na casa da Inter, foi um jogo de gols. Aqui a gente teve um 4-0 em 2024, tivemos um 3-2 em 2023 e tivemos, aqui embaixo, um 2-2 em 2021, tá? Finalzinho de 2021. Então, é uma Atalanta que não vence a Inter há 12 jogos e os últimos 3 jogos de Série A na casa da Inter foram jogos para gols. A Atalanta acabou de vir de uma derrota para o Torino, de 2-1, tinha vencido o Lecce de goleada, e o time da Inter finalmente conquistou os seus primeiros 3 pontos, né? Tinha empatado com o Genoa, sofreu o gol do Júnior... Foi o Júnior Santos? Não sei se tinha sido o Júnior... Não lembro se o nome dele... Acho que era Júnior Santos. Que empatou no finalzinho pro Genoa. E a Inter, com 2 gols do Thuram, não conseguiu vencer. Mas, contra o Lecce, a Inter conseguiu a vitória. É favorita com justiça. É chatíssimo enfrentar a Inter na casa dela. Mas a Atalanta a gente já viu. Campeã da Europa League. Uma Atalanta que tem capacidade, sim, de complicar um pouco a vida da Inter, e quando eu falo complicar, não estou nem dizendo que a Atalanta vai vencer a Inter, teria capacidade para isso, mas o meu pensamento aqui seria uma Inter tendo mais dificuldade de penetrar na área, uma Inter tendo que lidar mais com os contra-ataques. O time da Inter muito provavelmente vem sem o Lautaro Martinez, com problemas musculares, e deve ter na frente o Marcos Thuram com o Taremi, mas de Taremi que, na minha opinião, foi uma excelente contratação da Inter, tá? Principalmente para tapar esse buraco de uma possível lesão do Thuram ou do Lautaro. Do lado da Atalanta, temos Retegui e De Ketelaere como opção de ataque. O Retegui vai ser, obviamente, a referência, né? O Tolói tá machucado, Scamacca tá machucado, o Koopmeiners também tá machucado, pelo que eu tô vendo aqui. E são perdas importantes, tá? O Koopmeiners, então, nem se fala. Mas o Scamacca também vinha muito bem. O que me chama a atenção é a não presença do Ademola Lookman, que é o principal atacante da Atalanta. O movimento de trazer o Retegui já passa uma informação de que provavelmente eles vão vender o jogador. Deve ter alguém muito interessado. Pelo visto, o PSG, tô chutando aqui, tá? Mas muito provavelmente o PSG. E se chegar uma bolada, a Atalanta não vai conseguir segurar. Então é uma perda muito importante, tá? Então a Inter tá sem o Lautaro e o De Vrij, e a Atalanta muito provavelmente sem o Tolói. Koopmeiners, Scamacca vem com Retegui na frente, o Retegui que já marcou gol nos jogos anteriores. Para mim, não é errado a cotação da Inter, mas a gente pode ter correção de preço aqui. Eu não duvido de uma Inter sofrendo gol para a Atalanta. O ambas marcam não me parece ruim. Poderia ter uma cotação um pouquinho mais alta se for para trabalhar aqui, que seja com uma cotação acima de 2. Eu não trabalho ambas marcam, tá? Mas eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo de mercado, então sempre que posso eu comento. E num cenário de 2-0 ou um cenário de 1-0 até cedo, eu não duvido de um 2,5, tá? Porque os últimos 3 jogos foram bem abertos. Os próximos jogos, já que a gente tem data FIFA, olha só, o próximo jogo da Inter é contra o Monza no dia 15/9 e da Atalanta é contra a Fiorentina também no dia 15. Não tem necessidade de poupar, só não vai jogar mesmo quem está lesionado. Então pode ser sim um jogo de maior entrega. Afinal de contas, a Inter ainda não assumiu a liderança, a Juventus já tem 2 vitórias, e é importante para a Inter aqui conquistar uma vitória, e a Atalanta já perdeu a oportunidade aqui no jogo contra o Torino, tem que vir atrás. Não duvido mesmo de um ambas marcam por aqui. Depois disso, nós temos, um pouquinho mais tarde, Benfica e Moreirense. Trabalhei essa semana a favor do Sporting e consegui buscar um back favorito. Acredito que o Benfica não vai ter tanta facilidade assim contra o Moreirense. Não é fácil jogar contra o Moreirense lá, nunca foi. Mas eu venho com essa pequena expectativa, né, de o Benfica talvez me dar uma leitura para back favorito. Eu não vou marcar, atenção, eu não vou marcar esse back favorito aqui, porque de fato o Moreirense em casa é muito chato. Então traz para ao vivo. Não vou deixar nem... Vou colocar aqui como correção de preço. Traz para ao vivo para entender se no início do jogo o Benfica está conseguindo fazer aquela blitz que a gente gosta para buscar esse back favorito. Para você que é um punter, eu não correria o risco de buscar uma vitória do Benfica com essa odd baixa. Existe a possibilidade do Moreirense segurar o Benfica, fazer com que essa cotação suba, melhore, né, forçadamente. E se você quiser de fato trabalhar a favor do Benfica, tenta buscar uma cotação um pouquinho mais alta, tá? Até o Benfica começou com 5 minutos, marcou 2 gols. Paciência. Um abraço, vamos para a próxima, tá? Das últimas vezes que o Benfica esteve lá, o Benfica empatou 0-0, depois empatou 1-1, depois
venceu por 2-1 e depois empatou 1-1. Então, nos últimos jogos onde o Benfica foi visitante, 1, 2, 3, 4, o Benfica só venceu 1. E quando vence, na maioria das vezes, por um gol de diferença só. Então, cuidado, tá? Na Série B, pra gente finalizar, né, hoje tá uma grade um pouco mais tranquila, nós temos o Santos enfrentando a Ponte Preta. Eu fiz questão de trazer aqui já o PDF de apoio, porque fica muito mais fácil, né? Só que tem um detalhe. O Santos tá vacilando dentro de casa. Já são 3 jogos sem vitórias, enfrentou o Sport, o Avaí e o Amazonas. Se a gente colocar na ponta do lápis, talvez o Avaí fosse um adversário mais próximo, o Sport já tá lá embaixo, meio de tabela. Esse vacilo contra o Amazonas, que tá bem mais lá embaixo, foi muito grande, porque o Amazonas não é um time forte fora de casa, só tinha uma vitória, e o Santos não venceu. E essa derrota para a equipe do Avaí foi bem inesperada, né? Porque o Avaí também não é um time tão forte assim como visitante, só venceu 3 partidas. Então, fica aquela dúvida, né? Vale a pena confiar numa cotação de 1,48 de uma equipe que não vem vencendo? Só que aí a gente olha para o outro lado, né? A gente olha para o lado da Ponte, que é uma Ponte Preta que jogou 12 jogos e conseguiu a façanha de não vencer nenhum fora de casa. Somente ela, o Brusque e o CRB conseguiram isso. É absurdo porque a Ponte Preta, dentro de casa, a Ponte Preta tem um dos melhores ataques, uma das maiores quantidades de vitória, é uma das equipes que menos sofreu gol, mas quando joga fora de casa, a Ponte é horrorosa, com todo respeito. Então, uma equipe que não venceu nenhum jogo, que não saiu nenhuma vez na frente do placar, que marcou 4 vezes menos gols do que o Santos, que sofreu quase 4 vezes mais gols do que o Santos, não dá para defender, né? Realmente a cotação do Santos tem que ser baixa. Óbvio que ninguém coloca uma arma na tua cabeça, ninguém vai tacar uma pedra em você se você não entrar a favor do Santos. Você pode acreditar que a Ponte Preta é um time fraco e não necessariamente ter vontade de trabalhar a favor do Santos porque o Santos está vacilando. Você pode. Mas, se você analisar o contexto, essa cotação do Santos faz sentido, né? A Ponte vem de 5 derrotas nos últimos 8 jogos fora. O time do Santos precisa de praticamente 3 vezes menos finalização no alvo para marcar um gol. Tem um primeiro tempo bem superior. Na verdade, buscar um back favorito no Santos aqui pode ser interessantíssimo no primeiro tempo, desde que ele dê sinal para isso. Né? O problema, eu quero ver junto com vocês aqui, é como tem sido o comportamento do Santos em jogos em casa, para ver se a gente consegue tirar alguma coisa de proveito. Olha só, o Santos contra o Amazonas recentemente não foi uma pressão tão grande no primeiro tempo, que é onde o Santos joga melhor, não conseguiu marcar. O Santos contra o Avaí, o primeiro tempo foi bom, mas tomou um gol de contra-ataque. É um risco, paciência. Se o Santos me entregar um primeiro tempo excelente contra a Ponte, dominando o jogo, eu vou estar dentro a favor do Santos. Independente se eu vou tomar um gol de contra-ataque ou não. O gol de contra-ataque ele faz parte das metodologias, né? Se for um gol do nada, da bunda espírita, como a gente fala, não tem problema. O problema é quando vem dando sinal e você fica ali com cara de ameba. Então, esse é o problema. Mas se for desse jeito aqui, eu quero. Agora, se for o que aconteceu aqui contra o Amazonas, não. No jogo contra o Sport, também não foi um primeiro tempo de tanto domínio. Também não me interessa. Então eu quero esse tipo de primeiro tempo aqui, que foi contra o Avaí, desde o início. Vamos ver se a Ponte consegue oferecer também isso pra gente, né? Deixa eu ver, aproveitando já, deixa eu ver como que a Ponte vem jogando seus jogos fora de casa. Isso também é interessante, ó. Ponte Amazonas, foi um jogo mais lá e cá. Curitiba, o início do jogo Curitiba ficou melhor, a Ponte conseguiu empatar no final. Sport, a Ponte também tem pouca posse de bola. E contra o Paysandu, praticamente posse de bola nenhuma, mas também teve um jogador a menos, né? Então, não sei. Juro pra vocês que eu tenho minhas dúvidas se o Santos vai conseguir neutralizar a Ponte Preta o jogo inteiro. Mas nos momentos que ele conseguir fazer, pode ser interessante. Eu, Theo, que tô usando essa camisa bonita do Radar Esportivo, que mandaram pra mim, que não me cabia, agora cabe. Não coloco meu dinheiro a favor do Santos. Mas não coloco. Com essa cotação, eu não coloco meu dinheiro a favor do Santos. Não coloco. Acredito que o Santos vai vencer? Acredito. Acredito que a Ponte é uma péssima visitante? Acredito. Mas não coloco. Com essa cotação, não. Se, durante o jogo, você encontra uma Ponte Preta vencendo por 1-0 e o Santos ali, ó, martelando, dá pra pensar numa virada do Santos, uma dupla chance, um empate anula, dá pra pensar. Agora, com essa cotação eu não quero. Ao longo do jogo, uma cotação mais alta, o Santos martelando, precisando vencer, uma cotação acima de 2, gosto. Santos, com essa cotação de 1,50, não quero. E acho até que a gente pode ter um jogo para gols, tá? Não tem sido uns jogos tão over assim, jogos do Santos em casa nos últimos jogos recentemente. Mas eu não duvido. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 2-1, 3-1, 3-0, 3-1, 2-1, 1-1. Ó, o ambas marcam não tá ruim. Caramba, o ambas marcam não tá ruim mesmo. Não tá ruim. E esse 2,5 também, ó,
com essa defesa da Ponte, isso é bom, hein? Então eu vou marcar aqui um jogo para pelo menos 2 gols, mas não coloco meu dinheiro a favor do Santos com essa cotação. Se tiver mais alto, até vai. Agora, com essa odd aqui eu não coloco, tá bom? Não confio. Vamos marcar os nossos jogos complementares? Ligue 1 da França, óbvio. Lyon e Strasbourg. Primeiro jogo do Lyon aqui, o Lyon perdeu os 2. Começou bem, hein? E o Strasbourg venceu 1, empatou 1. Bom jogo aqui para correção de preço. Arrisco até dizer que o Lyon pode se complicar. Na segunda divisão da Alemanha, 2 joguinhos para gols, claro. Regensburg e Furt, Fortuna e Hannover. Como é que começou aqui o Fortuna? Uma vitória e um empate. Hannover já vai com 2 vitórias. Bom time esse do Hannover. Começou muito bem também na temporada passada. AZ também é um bom time para gols. Na Turquia tem o Fenerbahçe, que é um bom time para back favorito no primeiro tempo. Geralmente é uma equipe também que disputa o campeonato até o final, mas não tem conseguido bater o Galatasaray. Vamos ver esse ano. Na Championship, o QPR pega o Luton, também é um bom jogo complementar. Na Argentina, o Lanús, que se classificou na Sul-Americana, pega o Sarmiento e o União Santa Fé pega o Riestra. São jogos bons para noite. Na Bélgica tem o Genk, na Bósnia não, na Croácia não, na Dinamarca o Lyngby. Faz tempo que eu não trabalho o Lyngby, deixa quieto. No Equador também não. Aqui tem Flora Tallinn e Levadia Tallinn. Para quem é do submundo, isso aqui é música para os ouvidos, né? São os principais times que a gente trabalha na Estônia. Segunda divisão da França eu tô fora. Na Hungria só tenho trabalhado o Ferencvárosi. Liga do México à noite é interessante. Isso aqui é bom para você que tem horário só para trabalhar à noite. O Atlas e o Puebla. Jogos à noite. Bom. Segunda divisão da Holanda, para você que gosta de gols, dá para ficar de olho em todos esses jogos aqui, ó, para trabalhar ao vivo, tá? Não aceita as cotações pré-live não, que é furada. Elitserien tem o Lillestrøm, que não começou tão bem. Aliás, que não tá tão bem no campeonato, então eu tô fora. Rakov, Częstochowa, na Polônia. Como é que tá o Rakov? 4º lugar, dá para acompanhar. Superliga da Sérvia. Suíça é a segunda divisão. E é isso, né? Acho que é isso. O restante eu vou deixar de fora. Claro, você pode adicionar o que você quiser. Eu vou deixar essa lista aqui de jogos complementares também e do que eu pretendo fazer aqui embaixo. Combinado? O espaço está aberto aí para vocês. Correção, complemento, informação, xingamento não. Xingamento, tá? Like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal se você não é inscrito por aqui. Vai ser um prazer ter você por aqui. E a gente se vê amanhã. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.